Margarete Andrade, uma mulher de 82 anos, caminhava lentamente pelos corredores do supermercado com seu carrinho de compras. Sempre com os cabelos prateados bem penteados, ela valorizava suas idas semanais à loja, um momento de conexão com a comunidade e de sair da rotina. Apesar da idade avançada, Margarete mantinha a mente alerta e um espírito cheio de histórias que davam valor às pequenas coisas da vida. Porém, naquela manhã, algo no ar parecia diferente. O supermercado recém-reformado exibia corredores mais modernos e organizados, contrastando com as lembranças de sua juventude. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Enquanto segurava uma caixa de leite, Margarete refletiu sobre como, no passado, devolvia garrafas de vidro para serem reutilizadas. Uma prática tão simples que para ela simbolizava uma forma genuína de sustentabilidade. Ao chegar no caixa, um jovem atendente, Lucas, aparentando pouco mais de 20 anos, estava visivelmente impaciente. Ele tamborilava os dedos no balcão enquanto esperava que ela descarregasse suas compras. "Bom dia, senhora", disse ele com um tom que mais sugeria pressa do que cortesia. "Trouxe sacolas reutilizáveis ou vai precisar de sacolas plásticas?" Margaret, um pouco surpresa pelo tom, respondeu com serenidade. "Esqueci minhas sacolas hoje, meu jovem. Vou precisar das plásticas, por favor." Lucas suspirou, revirando os olhos antes de dizer: "Sabia que isso é horrível para o meio ambiente? Precisamos todos fazer nossa parte." As palavras carregadas de crítica ressoaram de forma inesperada em Margaret. Tentando manter a calma, ela respondeu com um sorriso gentil. "Entendo sua preocupação. No meu tempo não tínhamos tantas iniciativas ecológicas como hoje." Mas o rapaz não perdeu a oportunidade de retrucar. "Pois é, e é por isso que estamos no estado em que estamos hoje. A geração da senhora não pensou no futuro." O comentário abrupto deixou Margaret sem palavras. Antes que ela pudesse responder, uma voz grave e firme interveio. "Jovem, acho que você deve um pedido de desculpas à senhora." Margaret virou-se e encontrou Roberto, um empresário local respeitado por sua postura justa e por valorizar as gerações passadas. Alto e com uma postura imponente, sua presença pareceu transformar o clima ao redor. Roberto olhou para Lucas com seriedade, mas sem perder a compostura. "A educação e o respeito não têm idade, jovem", afirmou Roberto. "Você sabe com quem está falando? Esta senhora já enfrentou coisas que você nem imagina. Se preocupe com o meio ambiente, mas faça isso com respeito." Lucas hesitou, claramente desconfortável com a repreensão pública. Mesmo assim, baixou a cabeça e murmurou: "Desculpe, senhora." Margaret aceitou o pedido de desculpas com um sorriso sereno. Roberto, aproveitando o momento, virou-se para Lucas e acrescentou: "Sabia que no passado reciclávamos porque era uma necessidade? Garrafas eram devolvidas para serem lavadas e reutilizadas. As sacolas de papel eram reaproveitadas para várias finalidades. Isso sim era sustentabilidade." O pequeno grupo que se formou ao redor ouviu com interesse, enquanto Margaret, animada pela atitude de Roberto, complementava: "Na minha época tínhamos uma televisão para a casa inteira. E tudo era feito manualmente. Nós reutilizávamos coisas como jornais e sacos para evitar desperdício." Roberto continuou, reforçando a importância de aprender com o passado. As pessoas cortavam a grama com equipamentos manuais, usavam menos energia elétrica e a ideia de desperdício era inconcebível. Cada geração faz o que pode com as ferramentas que tem. Lucas parecia refletir profundamente, enquanto Roberto concluía: "O que importa é o respeito mútuo. Cada um tem algo a ensinar." Depois de embalar as compras, Margaret sentiu-se tocada por Roberto. Quando ele ofereceu pagar por seus itens como um gesto de gratidão, ela recusou, mas aceitou diante de sua insistência. O dia, que começou com um tom amargo, transformou-se em uma lição para todos os presentes sobre empatia e compreensão. Ao chegar em casa,
Margarete Andrade ainda refletia sobre o que havia acontecido. Depois de tantas décadas de vida, ela sabia que as gerações mais novas enfrentavam desafios únicos, mas também que o respeito era uma ponte essencial para o aprendizado mútuo. Ao compartilhar a história com sua neta, Clara, uma jovem de 16 anos cheia de curiosidade, Margarete percebeu o impacto que um simples diálogo pode ter. Vovó, isso é incrível. O Sr. Roberto parece uma pessoa maravilhosa. Ele realmente te defendeu como um herói, disse Clara com entusiasmo. Ele foi gentil, querida, mas não foi um herói, respondeu Margaret, sorrindo. Foi apenas alguém que entende o valor de ouvir e respeitar, algo que todos deveríamos praticar. Clara assentiu, parecendo compreender. Aquela conversa despertou nela uma vontade de saber mais sobre como sua avó via o mundo. Poucos dias depois, Margaret recebeu uma correspondência do supermercado. Era uma carta formal da administração pedindo desculpas pelo comportamento do atendente Lucas e destacando a importância de tratar todos os clientes com dignidade. Junto à carta, um cartão presente foi enviado como gesto de consideração. No entanto, o que realmente tocou Margaret foi um bilhete manuscrito, simples, mas sincero. Querida senhora Margaret, suas palavras me fizeram refletir. Quero lhe pedir desculpas novamente e agradecer por abrir meus olhos. Estou determinado a ser uma pessoa mais atenta e respeitosa com todos. Compartilhei sua história com meus amigos e juntos decidimos nos esforçar para sermos melhores. Com respeito, Lucas. Margaret guardou o bilhete com carinho. Saber que suas palavras haviam feito diferença era uma recompensa maior do que qualquer presente material. A partir daquele momento, ela percebeu que mesmo os encontros mais triviais podiam carregar um significado profundo. No supermercado, a mudança no comportamento de Lucas ficou evidente. Sempre que via Margaret, ele fazia questão de cumprimentá-la com um sorriso caloroso e ajudá-la com as compras sem que fosse necessário pedir. Outros funcionários também pareciam mais atentos e educados, inspirados pelo exemplo dele. Pouco a pouco, a história de Margaret começou a se espalhar pela comunidade. Pessoas de todas as idades comentavam sobre como o respeito entre gerações podia transformar o cotidiano. Logo, a administração do supermercado decidiu implementar um programa de treinamento para seus funcionários, usando a experiência de Margaret como inspiração. A iniciativa chamou a atenção da mídia local, e pequenos jornais começaram a publicar sobre a idosa que mudou um supermercado com palavras de sabedoria. Não demorou para que Margaret fosse convidada a palestrar em escolas e eventos comunitários. Em uma dessas ocasiões, ela compartilhou memórias de sua juventude, descrevendo como sua família enfrentava tempos difíceis com criatividade e união. Quando éramos crianças, reutilizávamos praticamente tudo: garrafas, papéis, roupas. Cada objeto tinha várias utilidades. E o mais importante, trabalhávamos juntos. Ninguém passava necessidade se pudesse contar com a ajuda dos vizinhos, contou Margaret com emoção na voz. Os jovens na plateia ouviam atentamente, muitos deles surpreendidos com as soluções simples que sua geração jamais havia considerado. Ao final, um estudante levantou a mão e perguntou: Senhora Margaret, como podemos aplicar essas ideias hoje? Tudo é tão diferente agora. Margaret sorriu com gentileza antes de responder. Vocês têm ferramentas que minha geração nem sonhava em ter. O segredo está em usá-las com responsabilidade e empatia. A tecnologia pode conectar pessoas e espalhar boas ideias. Mas nunca se esqueçam de que os maiores atos de bondade e respeito são simples: ouvir, ajudar e valorizar o próximo. Após o evento, Margaret foi cercada por jovens e adultos agradecendo suas palavras. Entre eles estava Lucas, que agora parecia mais confiante e transformado. Senhora Margaret, quero lhe agradecer novamente. Por sua causa, percebi que respeito é mais importante do que qualquer outra coisa. Estou tentando passar isso adiante, disse ele com um sorriso sincero. Margaret ficou emocionada. Era claro que Lucas havia abraçado a lição com o coração aberto, e isso a encheu de esperança. Algumas semanas depois, o supermercado organizou um evento especial em homenagem às pessoas idosas da região, com o objetivo de celebrar suas histórias e experiências.
Roberto, o empresário que havia defendido Margarete, foi convidado como orador principal. Ele aproveitou a oportunidade para destacar a importância de preservar o conhecimento e os valores das gerações passadas. Quando ouvimos as histórias daqueles que vieram antes de nós, aprendemos a valorizar o que realmente importa. Margarete Andrade nos ensinou que respeito e compreensão podem mudar vidas, declarou Roberto. No final do evento, Margaret foi chamada ao palco para receber uma homenagem. Ao lado de sua neta Clara, que aplaudia orgulhosamente, ela recebeu uma placa com os dizeres: "Por nos lembrar que o respeito é a chave para um futuro melhor." Ao retornar para casa, Margaret sentiu-se mais plena do que nunca. A vida tranquila que ela tanto apreciava havia ganhado um novo significado, repleta de conexões e propósitos que ela jamais imaginara. As semanas que se seguiram foram marcadas por mudanças positivas em toda a comunidade. Inspirada por Margarete Andrade, a cidade iniciou um projeto chamado Pontes Entre Gerações, com o objetivo de aproximar jovens e idosos em encontros regulares. Margarete tornou-se uma das principais participantes, contribuindo com suas histórias de vida e habilidades práticas. Ela ensinava desde receitas antigas até pequenos truques de costura, e sempre havia uma plateia curiosa e encantada para ouvir suas memórias. Em uma dessas tardes, enquanto mostrava a um grupo de adolescentes como preparar pão caseiro, Clara, sua neta, estava ao lado dela, ajudando com a massa. A jovem, observando o respeito com que todos tratavam Margaret, não pôde deixar de expressar sua admiração. "Vovó, você não acha incrível que tanta gente venha até aqui para te ouvir?" perguntou Clara com os olhos brilhando de orgulho. Margaret sorriu e respondeu com sua calma habitual: "Sabe, querida, não é sobre mim. É sobre o que todos podemos aprender uns com os outros. Eu apenas decidi usar minha voz no momento certo." Enquanto Clara refletia sobre as palavras da avó, Margaret viu que o impacto daquela troca ultrapassava gerações. Jovens que antes ignoravam os mais velhos agora estavam ansiosos para aprender com eles. No supermercado onde tudo começou, Lucas continuava seu trabalho com um entusiasmo renovado. Agora, como responsável pelo treinamento de novos funcionários, fazia questão de transmitir as lições que aprendera com Margaret. Ele incentivava os colegas a ouvir os clientes com paciência e a tratá-los com dignidade. Um dia, ao encontrar Margaret no corredor das frutas, Lucas não perdeu a chance de compartilhar uma novidade. "Senhora Margaret, tenho uma boa notícia", disse ele, aproximando-se com um sorriso radiante. "Vamos lançar um programa no mercado para incentivar o uso de sacolas reutilizáveis. Cada cliente que trouxer sua própria sacola ganhará um desconto nas compras." "Isso é maravilhoso, Lucas. Fico muito feliz em ver como você cresceu e transformou sua atitude", respondeu Margaret com um olhar orgulhoso. "Tudo graças à senhora. E sabe o que é mais incrível? A ideia foi inspirada em uma das histórias que a senhora contou, sobre como reaproveitavam as coisas no passado. O orgulho que Margaret sentiu naquele momento era impossível de esconder. Não apenas por Lucas, mas por todos ao seu redor que estavam demonstrando mais empatia e abertura para aprender. Alguns meses depois, Margaret foi convidada a participar de uma conferência regional sobre sustentabilidade e valores comunitários. Sentada em um auditório lotado, ela se emocionou ao ouvir jovens e adultos compartilhando suas próprias histórias inspiradas pela experiência dela. Um dos palestrantes era Roberto, o empresário que havia defendido Margaret no supermercado. Durante seu discurso, ele refletiu sobre como um pequeno gesto de respeito pode iniciar uma transformação. Às vezes, é preciso apenas uma voz corajosa para lembrar a todos de que gentileza e compreensão são as bases de uma sociedade mais unida. Margarete Andrade nos deu essa voz, declarou Roberto, olhando para ela na plateia. Margarete foi convidada ao palco para receber mais uma homenagem, mas, dessa vez, ela decidiu fazer algo diferente. Pegou o microfone, olhou para a plateia e falou com o coração. "Não sou a única que pode fazer a diferença. Cada um de nós tem a capacidade de inspirar mudanças, por menores que sejam."
Tudo começa com respeito, paciência e o desejo de ouvir o outro. A plateia aplaudiu de pé e Margaret saiu do palco sentindo-se ainda mais conectada com todos ao seu redor. Clara, que estava na primeira fila, correu para abraçá-la, emocionada. Naquele momento, Margaret percebeu que havia algo maior em tudo aquilo. Não se tratava apenas de um encontro no supermercado ou de palavras ditas no calor do momento, mas de uma rede de pessoas que estavam sendo transformadas pela simples ideia de que todos têm algo a ensinar e a aprender. De volta à rotina, Margaret encontrou novos motivos para continuar compartilhando suas histórias. No programa Pontes entre Gerações, ela começou a ensinar jovens a cultivar pequenas hortas comunitárias, uma prática que aprendeu com seus pais em tempos difíceis. A cada encontro, as crianças e adolescentes se mostravam mais interessados em aprender sobre os métodos simples e sustentáveis de outra época. Pouco a pouco, o impacto de Margaret se espalhou para além da cidade. O projeto que ela ajudou a iniciar começou a ser adotado por comunidades vizinhas. Margaret foi convidada a viajar para compartilhar sua experiência, mas sempre fazia questão de retornar à sua cidade e continuar frequentando o supermercado onde sua história começou. Em uma manhã tranquila, enquanto fazia suas compras, Margaret notou algo que a emocionou profundamente. Logo na entrada do supermercado, havia um mural com uma grande foto sua, acompanhada de uma frase: "Pequenas ações de respeito podem construir grandes pontes entre as gerações." Margarete Andrade. Ao lado do mural, um cartaz incentivava os clientes a trazerem sacolas reutilizáveis e a participarem de ações comunitárias para reduzir o desperdício. Margaret olhou para Lucas, que organizava o caixa, e ele, percebendo seu olhar, aproximou-se com um sorriso sincero. "Como estou me saindo agora, Dona Margaret?" perguntou ele com um toque de humor. "Muito bem, Lucas. Dá para ver que você está aprendendo rápido", respondeu ela com um brilho nos olhos. Enquanto saía do supermercado, Margaret sentiu uma sensação de leveza e propósito. Não eram os prêmios ou homenagens que a faziam feliz, mas as mudanças que presenciava nas pessoas ao seu redor. Para ela, saber que suas palavras haviam iniciado uma corrente de bondade era a maior recompensa. Naquela noite, ao conversar com Clara, Margaret resumiu o que sentia. "Não sei quanto tempo ainda tenho, minha querida, mas sei que vivi o suficiente para ver que cada gesto de respeito pode mudar o mundo de alguém." Clara a abraçou com força, cheia de admiração. Margarete Andrade continuou a ser, para todos que a conheciam, um símbolo vivo de como pequenas ações podem levar a grandes mudanças. Seu legado foi construído com paciência, sabedoria e, acima de tudo, respeito. O que você achou da transformação de Lucas? Você acha que pequenas atitudes de respeito podem realmente mudar uma comunidade? Se estivesse no lugar de Margaret, como reagiria ao comentário inicial do atendente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.